Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, gente. Tudo bem com vocês aí? Como está a vida desse outro lado da telinha? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estamos seguros em casa ou num lugar de segurança, estamos bem. E estamos lúcidos a ponto de tomar a melhor decisão para esse momento das nossas vidas. Essa é a grande felicidade ao alcance de todos. Não aquela felicidade lá longe, com condições impossíveis, mas a felicidade de agora. Dediquemo-nos a essa felicidade porque essa é a que está ao nosso alcance. A felicidade de fazer o melhor para esse momento das nossas vidas, ela é possível, ela é viável. Agora, o melhor é, sem dúvida, estabelecer uma melhor relação com Deus, e você, então, tomou a melhor decisão para esse momento da sua vida. Parabéns, parabéns para todos nós, parabéns para os amigos desencarnados que estamos aqui juntos, e vamos pensar na vida, pensar em como viver melhor. Hoje vamos conversar sobre atos e atitudes, objetividades e subjetividades nas nossas vidas. Qual a relação entre as coisas concretas e a maneira como vivemos? Entre o que e o como? Vamos pensar sobre isso? Não há dúvidas de que nós temos buscado o que e não o como. Não há dúvidas que temos buscado as objetividades e não as subjetividades. Mas será que as objetividades são realmente mais importantes que as subjetividades? Na prática, a maioria de nós pede que as coisas concretas que nos atrapalham, as contrariedades, as adversidades, os empecilhos, as pessoas, os nossos inimigos, sejam neutralizados, afastados. Quando, na verdade, a atitude lúcida, a coisa lúcida a buscar e a pedir nas orações e nas nossas atitudes, é o como viver. Porque, refletindo sobre a efetiva existência de Deus, sobre um Deus que seja perfeitamente bom, todo-poderoso e justo, tudo que nos acontece é perfeito, é exato. É o melhor lugar do mundo, aqui e agora. Queremos estar no melhor lugar, na companhia das melhores pessoas, vivendo as melhores situações. É só prestarmos atenção ao agora. Que lógica, que razão pode haver em discutir os fatos presentes, em combater os fatos presentes, em nos revoltar contra os fatos presentes, se, passando por Deus, um Deus perfeitamente bom, perfeitamente justo e absolutamente todo-poderoso, nada do que nos acontece pode ser mais ou menos. Quanto menos ainda mal. Tudo que nos acontece é não apenas bom, mas perfeito, vem no momento certo, na dose certa, para a nossa evolução. Então o que nos falta, o que devemos pedir, o que devemos buscar, não é a supressão dos fatos que nos parecem adversos, que nos parecem ruins, nem mesmo a atração dos fatos que nos parecem bons, porque isso não pertence a nós. Na nossa baixa
estatura espiritual, na nossa baixa visão da vida, na nossa estreita visão da vida, não sabemos de verdade o que é bom. Temos que buscar, temos que focar nossa vida em como viver o que Deus manda. Com que atitude passaremos pelas situações que a vida traz? Essa é a questão fundamental. É para isso que nós devemos voltar nosso olhar. É nesse sentido que Francisco de Assis nos propõe a maravilhosa oração da serenidade, ou a oração da sabedoria, que pede coragem para mudar o que podemos mudar, paciência para aceitar o que não podemos mudar, e sabedoria ou serenidade para estabelecer a diferença entre uma coisa e outra. Note sim, que nessa oração não fazemos nenhum pedido para acontecer isso ou aquilo. Pedimos apenas atitude para bem viver o que quer que a vida nos trouxer. É maravilhoso. Essa oração é maravilhosa. E é fabuloso exemplo para todas as nossas orações, para toda a nossa relação com Deus e com a vida. Não parece assim a vocês? Realmente é uma outra maneira de viver a vida. No capítulo 206, a grande decisão, esse que está aqui, 206, a grande decisão, nós lemos assim: nosso inferno ou nosso céu são sim as nossas mentes. Vejam só. Mas elas não se expressam apenas por nossas palavras e nossas ações. Duas pessoas fazem ou falam a mesma coisa, e a entonação, a atitude, a maneira como isso acontece poderá estabelecer entre elas a distância que vai do bem ao mal. A virtude não está só no que fazemos, mas em como fazemos. Rasgados elogios são feitos com ironia e falsidade. Palavrões são ditos com grande carinho. O ato sexual pode ser terrível violência, no estupro, ou ótimo exercício de amor na relação afetiva. Quando apenas suspeitarmos da enorme força que a boa vontade possui, a transformação que ela é capaz de fazer em nossas vidas, uma revolução se operará. Paz na terra aos seres de boa vontade. Vejam só, meus amigos, a importância de distinguirmos a objetividade da subjetividade, os atos das atitudes. As situações que nos vêm do como encaramos, como vemos as situações. Por exemplo, as antipatias, os inimigos, os adversários. Quando vistos a partir do ego, a partir do imediatismo, nós estabeleceremos guerras, disputas, para ver quem ganha isso, quem ganha aquilo. É isso no campo individual e coletivo das raças, nacionalidades, classes sociais, sexos. O que tem feito o inferno da humanidade. Tudo em nossas vidas individuais ou coletivas se transforma em guerra, disputas, ofensas, violências praticadas ou recebidas. Esse é o nosso inferno. Por uma compreensão
equivocada da vida. Não são os fatos que nos acontecem que determinam a nossa felicidade ou infelicidade. Não é o que fazemos que demonstra a nossa virtude ou nosso vício. É a atitude. Quase sempre, quase totalmente a nossa atitude, a maneira como enxergamos, que determinará se uma coisa é boa ou ruim. O inimigo, visto de uma maneira mais ampla e mais profunda, é um espírito que nós prejudicamos por quem nós fomos prejudicados nessa vida ou em outras vidas, e que Deus trouxe para nós como oportunidade fabulosa de reconciliação. Olhar como imediatismo coloca-nos em guerra. Olhar espiritualmente nos incita, nos estimula a reconciliação. E a doença? A doença, novamente, vista com imediatismo, com egoísmo, só nos conduz à revolta, à pena de nós mesmos, ao pedido pela saúde imediata. Já a mesma doença, vista com espiritualidade, com a perspectiva espiritual, nos apresenta uma oportunidade de agirmos diferentes, de buscarmos uma nova atitude perante os fatos, de questionarmos o que a vida está querendo me ensinar com isso, do que Deus está querendo me curar com essa situação. E aí, ao invés de brigarmos com a vida, de usarmos os fatos como armas contra os outros, nós vamos nos curar, aprender, nos superar com os fatos, reconciliando-nos com os inimigos, aprendendo com as adversidades, aprendendo com as doenças, nos curando profundamente com as doenças, fazendo remédio daquilo que nos parece mal, fazendo uma limonada do limão. Mas para isso é preciso perspectiva, é preciso visão. O grande ganho que uma doutrina espiritual nos pode dar é essa perspectiva espiritual. O grande ganho que nós mais precisamos para enfrentar todos os fatos vividos agora e no porvir é a maneira como vemos a vida. Tenhamos essa certeza. É isso o que nos vai transformar. É isso o que nos abre outras oportunidades. Precisamos, meus amigos, minhas amigas, mais do que nunca, tirar esse foco dos fatos que nos acontecem para a atitude através da qual vivemos os fatos, o ponto de vista. Então, retomando, a atitude através do qual vivemos os fatos, o ponto de vista através do qual vemos a vida, é a grande ferramenta de resiliência, a grande ferramenta que nos dá força, que nos dá lucidez, que nos dá coragem para viver os fatos.
Olhando as doenças do ponto de vista espiritual, elas simplesmente se transformam em oportunidades de cura. Olhando os inimigos, as inimizades, as antipatias dessa vida, com o olhar espiritual, nós simplesmente deixamos de ver adversários para ver oportunidades de reconciliação. Simplesmente mudando o ponto de vista, nós mudamos tudo em nossas vidas sem mudar nada. Ganhamos uma nova atitude que é preciosa, que é urgente para todos nós nesse momento de transição planetária. Muito passamos, mas muito mais passaremos, e da maneira como nós enfrentarmos o que nós vivermos é que nos dará uma nova condição de vida. Uma história muito bonita é contada por Alberto Almeida de um médico que pediu a ele, que já trabalha com regressão de vidas passadas há muito tempo, que fizesse uma regressão com ele, médico, para que ele se apropriasse da técnica. Ele já tinha estudado muito a respeito, mas entendia que ele passar pela técnica seria fundamental no seu aprendizado, e assim Alberto Almeida fez. Psiquiatra, fez com o seu colega. O colega falou que estava tudo bem na sua vida, que depois de ter passado por algumas dificuldades ele estava muito bem, que ele e a sua esposa muito se desafiaram em razão de problemas com a geração de filhos, mas que ela estava grávida e o parto já estava marcado, tudo estava muito bem, apenas ele estava com um leve problema, problema de pele, um câncer de pele que tinha aparecido na vida dele, mas era superficial, era operável, ele já estava com a cirurgia marcada e tudo se resolveria. Tudo tranquilo, iniciou-se a hipnose, a regressão de vidas passadas, e automaticamente, no caso dele, como na maioria dos casos, o ser é remetido para aquele ponto das vidas passadas que mais está pegando atualmente. Para que ponto iria, já que o médico falou que nada era problema naquele momento? Vamos ver se o consciente é mais sábio que o inconsciente. Se não é verdade que o inconsciente sabe dos nossos verdadeiros problemas. Pois aquele médico foi levado a um tempo em que ele era pirata. Ele era pirata e, jovem ainda, passando nos portos, foi com os seus comandados para a zona de meretrício, para os bares, e depois saiu com a sua tripulação para os mares. Alguns anos depois, voltando ao mesmo porto, uma prostituta lhe apresentou um filho. E ele a distratou, a humilhou, a agrediu, a expulsou de sua frente. Vários anos depois, voltando ao mesmo porto, ainda como capitão do navio, parando ali como em todos os portos, mas para reabastecer de provisões o seu barco, para recompor a sua tripulação, ele contratou um jovem. E esse jovem imediatamente caiu na simpatia do capitão, a ponto de torná-lo seu imediato. O imediato é o oficial de confiança do capitão. Apesar dessa posição tão honrosa, aquele imediato foi o líder de um motim que jogou toda a tripulação contra o capitão
e que acabou resultando na morte do capitão exatamente nas mãos do imediato, com uma facada na altura do ombro. Ele morreu. Mas, inexplicavelmente, ele morreu sem ódio do seu imediato e, ao dar entrada no mundo espiritual, ele descortinou a história toda. E descortinando a história toda, ele soube que o imediato era nada mais, nada menos, vocês já deduziram, o seu filho. E ele compreendeu, no mundo espiritual, com a ajuda dos seus mentores, como ele mesmo havia contribuído para o assassinato que ele sofrera, como ele fora irresponsável com a mãe e indiretamente com o seu próprio filho, recebendo de volta a violência que praticou. E em razão dessa compreensão alta, ele perdoou grandemente o seu filho. Mas não perdoou totalmente. Perdoou profundamente, mas não totalmente. De forma que quando esse filho finalmente voltou a essa vida, já nessa vida, emergiu, quando começou a gravidez do seu filho, emergiu na sua pele, bem na altura do ferimento que foi feito em outras vidas, um câncer de pele. Perguntamos nós, o que aconteceria com ele se ele não tivesse feito um grande avanço no perdão? Talvez um câncer de pulmão muito mais difícil de tratar que o câncer de pele. Não é verdade? Pois aí você vê o quanto a doença, que parece para todos uma punição, uma adversidade, uma doença pelo menos, na verdade é uma cura. É a cura de uma mágoa, de um resto de mágoa nesse caso. Mas nos nossos casos pode ser a cura de uma mágoa mais profunda. É um exemplo claro de como o ponto de vista, como a perspectiva que nós olhamos os fatos, pode nos levar a uma superação maior ou menor, pode nos levar à revolta ou à aceitação. E assim superarmos ou nos afundarmos no equívoco que gerou a situação. Vejam, meus amigos e amigas, a partir dessa história, o quanto precisamos avançar na perspectiva espiritual e o quanto esse avanço nos dará condições de enfrentarmos doenças, conflitos individuais, familiares e coletivos que nós certamente ainda precisaremos viver, porque é nas provas que os professores determinam os melhores lugares para cada aluno frequentar num próximo momento de suas vidas escolares. E assim é com os professores, como com a vida, como com Deus, que vai nos testar não como punição, mas como oportunidade de adequação. Será que o nosso melhor lugar já é permanecer na terra evoluída, na terra mundo de regeneração? Será que já estamos aptos para isso? Para isso precisaremos bem viver o momento atual. E para bem viver o momento atual, precisamos dessa perspectiva espiritual. Estude, assista vídeos, esteja conosco na oração-ação. Expanda a sua perspectiva, expanda a sua consciência, expanda a sua fraternidade. Que assim seja com todos nós. Muito bom estar com vocês. Até a próxima em mais exercícios de expansão do ser. Que isso sirva para nós e transborde para o mundo todo
através das nossas atitudes que exemplificam essa expansão de visão, através das nossas falas, da nossa transmissão para os outros, através das nossas orações que peçam para toda a humanidade essa maior resiliência, essa maior força, essa maior coragem, essa maior lucidez que só a perspectiva maior traz para todos nós. Um grande abraço a todos, um prazer aprender com vocês e até a próxima.